Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Estaremos refletindo hoje em um belíssimo texto da carta de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Fica até o final desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, se inscreva nesse canal se você não for inscrito. Hoje estaremos falando sobre a prática progressiva da graça de Deus leva a resultados positivos. Vamos meditar então no texto? 2 de Pedro 1, de 5 a 8, diz assim: Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no plano do conhecimento, ou no pleno do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, queridos irmãos e amigos, esta é uma passagem onde o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, escrevendo aos seus conterrâneos a respeito da importância que há na prática progressiva da graça cristã, que leva realmente a bons resultados. Isso é muito verídico. Quando a gente analisa um texto desse, a gente percebe que essas coisas não só acontecem dentro do lado espiritual, da vida espiritual, mas acontece em qualquer campo ou em qualquer área da vida. Por exemplo, quando você está exercendo uma função em seu determinado trabalho, seja ele qual for, quanto mais você pratica, quanto mais você procura buscar a perfeição, mais você vai alcançar bons resultados. Isso mostra que você está sendo perseverante. Isso mostra que você está sendo dedicado. Isso mostra que quanto mais conhecimento você busca a respeito daquilo que você faz, melhor você fica. Por isso os resultados chegam. Na vida espiritual, Pedro estava mostrando isso. O apóstolo Pedro estava mostrando justamente isso. Por quê? Porque, na verdade, a vida espiritual ela é um crescimento gradativo. E nós temos realmente resultados na Bíblia de homens, de personagens bíblicos que escolheram permanecer firme na fé, no conhecimento de Deus, na piedade de Deus. Isso fez com que eles ficassem cada vez mais fraternos, mais bondosos, mais misericordiosos e mais amorosos de uns com os outros. Foi isso que Pedro disse e estavam escritos aqui. Um exemplo disso foi Moisés. Moisés realmente que teve as suas dificuldades desde que saiu do Egito, enfrentou diversos problemas, mas Deus o chamou para esta graça, para ele ser realmente o líder espiritual, o legislador, para ser realmente um homem para libertar o povo do Egito até a terra prometida. Moisés realmente obedeceu o chamado, permaneceu firme nos propósitos de Deus, guardou os mandamentos do Senhor e a sua fé, e os resultados foi justamente isso. Deus realmente o confiou esta missão, apesar de não ter chegado até a terra prometida devido a uma pequena desobediência, quando ele realmente feriu a rocha, ao invés de ele ter tocado na rocha para que Deus pedisse para sair água para o povo beber. Mas isso não é outra história. Mas Deus realmente o chamou e o confiou, e ele resolveu permanecer firme até o dia em que ele partiu dessa terra, que Deus o chamou. Outra pessoa realmente que perseverou, que cresceu na graça e no conhecimento, teve bons resultados, foi Davi. Davi realmente, segundo a Bíblia, que era um homem segundo o coração de Deus. Ainda pequeno foi escolhido e chamado para ser o rei da nação de Israel, o rei de Israel. E ele realmente
cumpriu com esse propósito, com esse chamado, permaneceu firme apesar das adversidades, dos seus irmãos o humilharem, mas permaneceu firme e conseguiu realmente ser o rei de Israel durante 40 anos. Isso mostra, queridos, que em determinadas situações da nossa vida, qualquer que seja ela, permaneça firme na fé, na graça e no conhecimento. Busque cada dia a perfeição e você chegará a bons resultados. A Bíblia também apresenta o apóstolo Paulo, que antes de ser apóstolo era um grande perseguidor chamado Saulo, da Igreja de Deus. Mas depois de tudo isso, Deus fez dele um grande missionário, que nos ensina muito acerca do conhecimento da graça e do amor de Deus também, assim como Pedro e diversos outros discípulos. Por que não falar do próprio Pedro também, que negou a Cristo? Foi chamado por Deus, levou um tempo para ele conhecer realmente a Deus, mas quando ele conheceu, ele resolveu permanecer firme. E Cristo disse para ele, olha Pedro, as chaves, como ele disse, está em tuas mãos. O que você ligar na terra será ligado também nos céus. Dando autoridade para Pedro do conhecimento de Deus. E por que também não falar de uma mulher, de uma personagem bíblica como Esther? Uma mulher que ali naquele lugar distante, ela resolveu agradar a Deus com a sua humildade, com o seu amor. Foi escolhida a rainha para salvar também o seu povo. Então, queridos, não invente desculpas que você não vai conseguir, que está difícil. Só precisa continuar, permanecendo firme e perseverante, confiando em Deus, que a vitória chegará. Os resultados sempre chegarão quando a sua fé é aliada realmente à perseverança em Cristo Jesus. Que Deus abençoe mais e mais. Que Deus abençoe em nome de Jesus.